Muito boa noite, amigos imperadores do samba. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso Quilombo Imperador. A gente ficou aí já há uma semana, na verdade, né? Tem duas lives que nós faríamos, né, sobre representatividade na política e racismo estrutural. Foi naquela semana, essa semana pesada que a gente teve, né, essa última semana, com o falecimento do nosso amigo Tom, um grande sambista, um grande amigo, né, um grande parceiro do carnaval, um grande compositor, um dos grandes compositores, né, dos últimos tempos que a gente teve aqui no nosso carnaval gaúcho, e nós prestamos a nossa solidariedade ao Tom, adiando, então, a live que nós faríamos sobre racismo estrutural. Posteriormente, a gente vai divulgar aqui a nova data, né, da live, junto com os convidados. E na sexta-feira, né, no Dia da Consciência Negra, nós faríamos também uma live sobre afroempreendedorismo, né, e pelos motivos, né, que aconteceram na véspera do dia, né, no dia 19 de novembro, e também pelo dia 20, a gente optou por também fazer o adiamento, né, da live. Então, a gente retoma nossas atividades do Quilombo Imperador no dia de hoje, nesta quarta-feira, quarta nobre, né? Mantendo, então, a live que já tínhamos programado para esta data, a live que vai falar sobre representatividade negra na política. E, coincidentemente, né, e felizmente, uma live muito significativa, principalmente para Porto Alegre, né, onde a gente teve aí uma grande renovação na bancada de vereadores, né, que foram escolhidos agora no primeiro turno, com lideranças negras aí sendo eleitas, né, para estar na vereança da capital nos próximos 4 anos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai trazer também diversos assuntos e aspectos que impactam, de fato, né, nessa questão da representatividade negra na política brasileira, principalmente, né. Então, quero deixar um abraço a todos, dizer que são todos muito bem-vindos aqui à nossa live do Quilombo Imperador. O Quilombo que no sábado passado teve a sua live show, né? Vocês podem acompanhar no YouTube da escola também, tá lá a live completa, e foi um sucesso. Muito obrigado a todo mundo que prestigiou, que participou, curtiu, compartilhou com a gente. E dizer que é muito gratificante para nós da Imperadores do Samba poder estar realizando uma atividade como essa, num mês tão importante que é o mês da consciência negra, e principalmente ser uma escola de samba, né, totalmente comprometida com esses assuntos da temática racial, né, com a temática do seu povo. A Imperadora do Samba é pioneira no Brasil e trazer este tipo de trabalho, esse tipo de abordagem para dentro da sua escola de samba, para dentro da sua quadra, e num ano que a gente teve nessa pandemia aí impedindo que nós tivéssemos um contato mais próximo, a gente está aqui virtualmente trazendo este recado, trazendo toda esta informação, este serviço também, por que não, nosso povo. Então, muito obrigado a todo mundo que participa, que prestigia, ao pessoal que está aí comentando, trazendo seu alô para a gente, muito obrigado. Já vou trazer nossos convidados de hoje, como eu falei, a nossa pauta hoje, né, é representatividade negra na política. Então, vou trazer aqui, vou pegar o currículo, que eles mandaram o currículo para a gente, e como eu brinquei com eles nos bastidores, graças a Deus, são currículos grandiosos, são currículos valorosos e que vale a pena a gente trazer aqui para vocês para apresentar. Então, vou chamar primeiro, acabei fechando aqui no meu Zap Zap, para ter completo para vocês. Vou chamar primeiro ela, que é advogada, ela é pós-graduanda em Direito e Processo Civil, ela é membro do CEIR da OBRS, que é a Comissão Especial de Igualdade Racial. Atualmente, ela é voluntária do Departamento Jurídico do Pré-Vestibular Popular Dandara de Palmares. Atua também no Departamento Jurídico da UESPA, né, a União das Escolas de Samba de Porto Alegre. E é também madrinha de bateria do Império do Sol, São Leopoldo, onde ela realiza, né, projetos sociais envolvendo a comunidade, né, da escola, bairro São Miguel, aqui na minha cidade, né, conterrâneo, São Leopoldo. Fazer, então, para dar o nosso oi para a gente, para começar a nosso bate-papo. Tainara Cáceres, boa noite, Tainara. Boa noite, Ed. Uma satisfação de estar aqui hoje com todos vocês para falar de um assunto necessário,
num momento tão importante aí da história do Brasil, porque não só em Porto Alegre tivemos eleitos negros, mas em outros estados, em outros municípios aí a gente teve um número considerável, e eu acho que o assunto ele é extremamente importante e pertinente para o momento que a gente vive. É verdade, com certeza. Obrigado pela tua participação, Tainara, aqui com a gente. Vou trazer aqui a nossa próxima convidada. Deixa eu ver aqui. Brinquei com ela, né? Na mesma semana a gente se encontrou duas vezes nessas lives sobre negritude. Aí, nessas lives sobre negritude. Eu vou trazer ela aqui, vou ler para vocês. Ela gosta de se apresentar, eu já peguei esse gancho. Vou trazer aqui que ela gosta de se apresentar como mãe do Teodoro e do Atinuqué. Depois ela fala se o nome está correto. Né? Ela é passista da ala de cabrochas da Imperadores do Samba e da Praiana, aqui de Porto Alegre. Ela é historiadora com experiência em escravidão no Rio Grande do Sul, territórios quilombolas e educação em museus e ensino de história. Ela é também mestre em História pela Unicinos, mestre em Ensino da História pela URGS e pela UFRJ, é especialista de História no projeto Planos de Aula da revista Nova Escola, formadora do time de formação do portal Nova Escola, e atualmente também é docente da rede estadual do Rio Grande do Sul, doutoranda em História pela URGS. Vou trazer aqui nossa querida Sharon dos Santos. Boa noite, Sharon. Boa noite, Ed. Boa noite a todas e todos. Né? Boa noite, Tainara. É um prazer estar participando aqui desse momento tão importante e principalmente representando aqui a ala de cabrochas, né? Uma ala que tem tradição dentro da escola. Então, para mim, é muito importante estar aqui nesse lugar e poder trazer um pouco do que eu sei, um pouco da minha experiência para a gente pensar um tema tão latente e tão importante como disse a Tainara, né, para discutir nesse ano de 2020 tão conturbado, maluco, mas também que nos trouxe algumas felicidades. É verdade, que bom ter vocês aqui. A gente divulgou também a participação do Ayrton Fernandes, né, que também estava aqui presente com a gente, acho que tem algum problema na conexão, daqui a pouco ele entra de novo, e da Cassiane Paixão, né, que também vai participar com a gente. Vamos ver se eles conseguem entrar durante o nosso bate-papo. Mas para a gente já começar a falar sobre este tema do representatividade na política, eu quero trazer a primeira fala da Sharon, e tendo uma pergunta, Sharon, né? O que é, então, representatividade? Né? Representatividade é só a gente ter, aí falando no caso, representatividade negra. É só a gente ter uma pessoa negra no espaço de poder de decisão, e isso já é ser representatividade? Ter alguém, ou uma mulher negra, um homem negro, né? Algum representante das ditas minorias, né? Em alguma posição de destaque. Isso já é ter representatividade? Ou a representatividade vai além? Dos seus estudos, o que tu traz para a gente, então, de representatividade? O que é representatividade? Aí o Ed já começa me dando umas perguntas difíceis. Mas Ai, aqui é a gente assim. pode dizer. Aqui é assim. Já começamos a sabatina assim, com o pé alto, mas é bom. É bom pensar, porque, de fato, a gente tem que pensar que, politicamente, representar é mais do que apenas fazer parte daquele grupo simbolicamente. A gente tem que pensar na representatividade enquanto um projeto coletivo. Se a gente parar para pensar bem, a gente tem que lembrar que política é diferente de política partidária. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que começar a perceber e divulgar e pensar. A política é a arte, a ciência de organizar, de administrar. Se a gente for no dicionário, é mais ou menos isso que está dito lá. Então, toda a nossa capacidade de viver coletivamente é a nossa capacidade política. Então, quando a gente pensa em representatividade negra, a gente tem que pensar, bom, quais os projetos são importantes para a minha comunidade e como aquele indivíduo que é membro dessa comunidade pode representar esse projeto. Como nós vivemos num país de uma estrutura racial bastante complexa, em que as estruturas são bastante racistas, a gente cai muito facilmente na falácia da democracia racial e de que apenas um indivíduo pode representar o projeto
de um grupo tão grande, tão diverso como é a população negra no Brasil. Então a gente acaba comprando esse discurso de que basta ter um que está todo mundo representado, sendo que somos maioria. Somos maioria nesse país. Será que apenas uma pessoa consegue representar todos nós? Muito provavelmente não. Então, por exemplo, o que nós vimos em Porto Alegre hoje, com essas 5 candidaturas sendo eleitas, se a gente olhar o perfil de cada um desses eleitos, a gente vai notar uma coisa em comum: são candidaturas construídas coletivamente. Por isso elas não se representam. Elas representam projetos coletivos de comunidades que decidiram, então, ter seus representantes na Câmara de Vereadores. Isso sim é representatividade. Porque, mas a gente já nunca teve e tal. Aí nós temos aí um problema muito mais estrutural do acesso. A gente tem que lembrar, agora é um momento historiadora, tá, gente? Vocês não vão fugir muito disso. A gente tem que lembrar que o Brasil é uma república recente. A gente tem eleições amplas em que as pessoas todas podem participar só da Constituição para cá, desde 1988. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então, a gente está dando um passo muito grande e eu vejo muitas vezes as pessoas assim, demorou para a gente ter. Acho, a gente tem sido atrasado, mas não por nossa conta, nossa luta é muito antiga. Então, somente desde 1988 que a gente tem eleições diretas e a possibilidade de escolher nossos representantes. A gente está aprendendo ainda este jogo político, que é outra coisa de política. Então, pensar como essa representação deve reverberar dentro das nossas comunidades é o papel mais importante para a gente ter uma representatividade real. O que a gente viu na última eleição, por exemplo, é um pipocar de candidaturas de pessoas negras que não estavam de nenhuma forma engajadas com projetos políticos voltados para a comunidade negra. E aí eu posso dizer que essas candidaturas representam a comunidade negra, né, em partidos eminentemente racistas, né? Por quê? Porque houve uma divisão do fundo partidário e um estímulo para a distribuição das verbas de campanha para candidaturas negras. Então, isso é uma coisa importante a gente lembrar. Então, isso nos representa? Então, basta pensar. Eu tendo a dizer que não. O que pode nos representar é aquilo que fala pelo nosso coletivo, que defende os nossos projetos e aquilo que a gente acredita. Né? Então, nós, como comunidade negra, não podemos, por exemplo, achar que apenas pelo cara ser negro e ele tá lá, candidato, apoiando um outro candidato racista, que trata ele de uma forma absolutamente subalterna, ele pode me representar. Ele não tem nem esse direito de me representar. Né? Ele vai evocar esse direito, dizer, não, mas eu sou negro também. Mas ele não me representa politicamente. Ele não é capaz de defender os projetos com os quais eu acredito. Assim eu vejo, Ed. Me faz uma pergunta fácil depois dela. Eu quero pegar... Antes de eu chamar a Tainara, eu vou botar aqui na live nosso querido amigo Ayrton. Ayrton Araújo. Boa noite, Ayrton. Tudo bem, Ed? Boa noite. Conseguiu? Boa noite, tudo bem? Carol. Boa noite, Tainara. Boa noite, Cassiano. Deixa eu apresentar teu currículo, Ayrton, antes de começar a falar, porque não apresentei de todo mundo. O currículo do Ayrton também não é pouca coisa. O Ayrton, ele tem pós-graduação, ele é graduado em ciência política, né, da UBRA, mestrado e doutorado, né, em ciência política pela URGS, experiência, né, em ciência política com ênfase em partidos políticos, comportamento político, eleições, movimentos sociais, elites políticas. Ele também é diretor de formação política da Frente Negra Gaúcha. Obrigado, Ayrton, pela tua participação aqui com a gente. E daqui a pouco eu já vou te botar para falar também. Já botei a Sharon na fogueira, agora eu vou botar a Tainara. Hoje eu tô por botar a galera para falar, né? Que isso que é o que a gente gosta. Tainara, em cima do que a Sharon falou, ela trouxe um ponto interessante, aí eu quero discutir contigo sobre isso, porque eu anotei aqui também. Foi este ano essa abertura, né, pelo menos que eu saiba, não tenho conhecimento anteriormente, essa abertura, né, dessas cotas de apoio, né, de candidatos negros, de mulheres, né,
partidos acabaram ganhando, e aí era uma verba maior para poder abraçar esses candidatos. E aí eu queria perguntar duas coisas, na verdade. Primeiro, né, até que ponto essa exigência, né, de uma lei, de algo federal para aos partidos que é preciso sim ter uma cota de negros e mulheres, até que a gente viu muitos partidos aí correndo atrás de candidatos negros para poder preencher a cota, para poder ganhar o dinheiro. Então, coisa que antes não se via essa preocupação de ter representantes negros ou mulheres, né, na sua composição política. Então, essa é a primeira questão, né, até que ponto este fator, ele de fato, ele vai alavancar uma representatividade, ou se diante da lei é só mais um meio para os partidos ganharem, né, a sua grana. E em cima disso também o quanto isso pode reverberar futuramente, né, e até de impacto jurídico, né, em novas leis e novas formas dos partidos se manifestarem com relação a isso. Será que a gente vai estar sempre condicionado a ter representantes em troca de grana e não mais em troca de fato de propostas ou de o ideal mesmo de representatividade, né? Como tu enxerga essa questão? Então, eu acho que a colocação ali da Cheryl, ela foi exatamente no mesmo ponto que eu enxergo, tá? Só para complementar o raciocínio. Eu acho que não adianta a gente ter candidatos negros que não defendam as ideias negras. Eu acho que ela foi extremamente, assim, pontual. Bem essa questão que a gente tem que ter em mente sempre. E a lei, na verdade, dessa exigência de cotas aí partidárias, a lei, como sempre, ela vai ter dois aspectos. Sempre vai ter o ponto positivo e, infelizmente, ela vai trazer um ponto negativo. A gente enfrentou aí esse mesmo debate, desse questionamento que tu me fez agora, em relação às questões de cotas raciais nas universidades públicas. Muitas pessoas se aproveitaram, se declararam como negros não eram, e estavam lá ocupando cotas que nos pertenciam. Trazendo isso para a política, tá? Isso foi novo, né? Eu penso que no Brasil, o jeitinho brasileiro sempre tem uma maneira de piorar as coisas, porque eu acho que a ideia em si ela é ótima. Porque os partidos que já têm negros candidatos, eles vão ter a verba para poder passar para esses candidatos poderem fazer suas campanhas eleitorais. Eu acho que isso é super válido. Isso é um ponto que é extremamente positivo nessa exigência de cotas. E aí o ponto negativo vem exatamente nisso que tu falou, de partidos que não têm nenhuma visão negra, não defendem nossos ideais, colocarem candidatos apenas para preencher as cotas. E isso, infelizmente, a gente não tem como impedir. Na verdade, a nossa forma de lutar contra isso e impedir é nas urnas, que foi o que aconteceu em Porto Alegre. Eu acho que o exemplo de Porto Alegre, ele é extremamente bom para a gente utilizar nesse questionamento que tu me fez. Os 4 candidatos eleitos, se a gente for verificar ali o currículo deles, eles já tinham engajamento com questões negras. E aí teve alguns candidatos que foram por partidos extremistas, que não defendem, até mesmo racistas, que não conseguiram se eleger e mesmo assim reclamaram que eles eram representatividades negras e não foram eleitos. E não é isso. Por isso que eu digo, a fala ali da Cheryl, ela foi uma colocação ponto. A gente tem que ter em mente que não basta ser negro, tem que representar as causas negras. E aí, quando a gente diz causas negras, a gente engloba tudo. É a cultura, o nosso carnaval, a gente está falando aí sobre a religião, sobre a ocupação dos espaços. Aí a gente está trazendo, de uma forma geral, tudo que envolve o negro. Tá? E aí, depois, um outro ponto também nessa mudança. Eu acredito que essa exigência ela vai ser temporária. Assim como as cotas para a faculdade, ela é para ser temporária, não é para ser para sempre. Eu acredito que é para igualar. Tá? Enquanto a gente conversava ali, eu fiz a minha apresentação, eu até fui confirmar, foram 6% de negros eleitos vereadores no Brasil. Isso é o total de 3.569 negros para 31.053 brancos eleitos. Gente, é muito pouco. É muito pouco. Então, se essa exigência de cotas ela chegou e já conseguiu melhorar esse percentual que era péssimo, ela tende a melhorar muito mais.
quem tem que estar atento, quem tem que estar atento a essas questões de partido que esses candidatos estão indo é o eleitor. Eu acho que é o eleitor que cumpre esse papel de verificar esses candidatos. Ó, esse candidato realmente tem algum projeto? Qual é o projeto desse candidato? Por que ele está indo por esse partido? Esse partido não defende as minhas causas. Eu acho que esse papel aí dessa exigência aí das cotas partidárias, ele vai ser responsabilidade muito mais dos eleitores. Maravilha, Tainara. Obrigada pela tua contribuição. De fato, né, a gente viu muito dessa questão. Praticamente todos os partidos tiveram candidatos negros concorrendo, né? E aí os eleitores conseguiram fazer esse filtro, pelo menos que a gente viu em Porto Alegre, da maioria dos que foram eleitos ali, né? Praticamente são todos partidos de esquerda, que já têm uma certa tradição, né, em pautas mais relacionadas à questão do racismo, mais para o social. De fato, já melhorar, que bom, tomara que a gente consiga cada vez mais progredir nesse sentido, né? O Ayrton já tinha conversado comigo nos bastidores e ele trouxe para a gente uma apresentação e um embasamento histórico bem bacana que eu vou, já para que ele converse com a gente, que ele apresente para a gente os seus estudos, inclusive sobre a questão da eleição de 2020, né? Trazendo dados bem interessantes para a gente. E depois que ele fizer a apresentação dele, vou partir para a minha pergunta, porque eu tenho aqui já anotadinho o que eu quero que ele responda para a gente. Aí, então, eu vou botar aqui, vou compartilhar aqui a tela, que a gente possa todo mundo assistir a apresentação do Ayrton. E aí, Ayrton, vai me dando as coordenadas para eu ir avançando, tá ok? Tá bem, tá ok. Pode. Bom, eu vou fazer. Inicialmente, agradecer o Quilombo do Imperadores, Quilombo Imperadores, e Ayrton, a gente está com um pouquinho de dificuldade na tua internet, não sei se isso é só para mim, se as meninas também estão tendo essa dificuldade. Sabe, tu entra de novo, eu vou te tirar aqui da sala, tu tenta entrar novamente, a gente vê se melhora um pouquinho e daí a gente segue com a tua apresentação. C? Eu acho para não ficar falhando e para todo mundo poder ter o mesmo entendimento certinho. do convite de toda a diretoria, e principalmente daí. Vamos ver se o Ayrton consegue fazer. Eu não sei se vocês também estavam tendo essa dificuldade ou se era só eu, mas aí a gente coloca aqui para depois ele poder entrar de novo. Antes do Ayrton voltar, eu quero dar um oi para todo mundo que está aqui acompanhando a gente na live, pessoal que deu boa noite, Caroline Gaspar, a Inajara Medeiros, a Ina, Alex Guimarães, Marlene Sorriso, Ademira Santos, Lana Campos, Neuza Rosa, Cláudia Chante, a Rô, um beijo, Rô, Sandra Maria Gonçalves, Tamires Chirlone, grande beijo, Tamires, Silva Fernandes, Rita Santos, Dani Teixeira, Cátia Oliveira, Raquel Fernanda, Aline Batista, Paulzinha Lobato, Paty Garcia, e mais, Fernanda Aguilera, nossa rainha, beijo, Fê, Aninha, Silvio Garcia, grande beijo, Silvio, Lise, Letícia Costa, Roberto Soares, Sérgio Santos, uma galera acompanhando a gente aqui na live do Quilombo. Mara Silva também dando seu oi. Vamos ver se o Silvio consegue entrar um pouquinho mais. Antes do Silvio retornar, então, já vou seguir com vocês na fogueira, né? Para a gente não deixar passar. A gente falou, então, sobre representatividade, né? E postos de poder, e eu acho que é impossível a gente falar em representatividade negra. A gente tem aí um governo de extrema-direita, e a gente tem a Fundação Palmares com um representante, né, o seu líder, sendo uma pessoa que luta totalmente contra, né, as questões raciais, que a gente já vem lutando enquanto bandeira há muito tempo. E aí, não vou falar dele especificamente, mas partindo deste exemplo do presidente da Fundação Palmares, agora me fugiu o nome,
Que bom. O quanto vocês enxergam, que pode ser perigoso, inclusive, né, ou que já está sendo uma realidade, infelizmente, a população negra ser utilizada como uma massa de manobra, por exemplo, né? Que é o caso da Fundação Palmares. A gente tem uma pessoa negra naquele posto, né? E aí, para as pessoas, né, não negras e que consideram isso como já um fato de representatividade, ok, né? Porque vocês queriam uma pessoa negra lá, tem uma pessoa negra lá. Mas ela não é nossa representante de fato, né? E enquanto isso pode ser perigoso, né, em outros fatores, em outros pontos sociais, onde pessoas negras estão ali apenas para fazer a vontade de outras pessoas que não estão ligadas à nossa base. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, então, Cheryl. Acho que vem um pouco de conta do que tu disse, mas a gente está puxando para a realidade mesmo, né? A gente tem uma pessoa lá que está apagando históricos de artistas negros, de profissionais negros, personalidades negras importantes para a história do país, que está tentando, né, rever políticas afirmativas que foram importantes para a nossa população. Então, assim, é um desmonte, na verdade, né? Feito por uma pessoa negra. E aí? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que a primeira coisa que eu sempre penso, né, que o Orun chora, né? O Orun chora e a gente lamenta mesmo, fica triste, principalmente para quem conhece um pouco da biografia do pai, né, do seu Oswaldo de Camargo, um dos grandes poetas desse país, líder do movimento negro unificado, e lutou tanto por essas questões. Mas eu costumo também pensar o seguinte, o quão potente é essa luta que a gente vem travando há séculos. Ela é tão potente e ela é tão significativa que, para que se vença, a branquitude precisa infiltrar aliados dentro da nossa comunidade. E por isso que cada vez mais a gente tem que lembrar o quanto o conhecimento é libertador e importante. É muito fácil ser seduzido pelo discurso da democracia racial, de que isso é mimimi, de que somos todos iguais. Existe todo... E, gente, não é por acaso. E a gente não tem que também se sentir culpado, muitas vezes, por não perceber essas coisas. Eu, como professora, a gente sempre lida com essa situação delicada de crianças negras que, inclusive, preferem nem ser chamadas de negras, porque isso dói. Dói. Numa sociedade que não quer a nossa presença, não quer os nossos corpos naqueles lugares e que rechaça tudo que vem da nossa cultura, é um pouco mais confortável, pelo menos temporariamente, estar servindo ao projeto dominante. Tem ganhos, que a gente aqui vive dentro de uma outra perspectiva, que a gente que já está numa perspectiva mais comunitária, sabe que são ganhos muito passageiros, fúteis e que não duram. Mas naquele momento, para aquela pessoa, parece que ele está na grande vantagem. Eu costumo ser bastante otimista com relação a algumas coisas. E eu acho que esse caso específico da Fundação Palmares é para a gente também se colocar nesse espaço de não se acomodar na luta. Eu acho que a gente tem uma geração aí que colheu os grandes frutos da luta da década de 30, 40, 50 do movimento negro, que vai desembocar. É necessário que se diga, se a gente tem algumas conquistas na Constituição de 1988, é pela luta dos movimentos sociais negro e indígena. Isso é irrefutável, né? O respeito que as comunidades vão ter, pelo menos dentro dessa legislação, a Tainara que pode me desmentir depois, mas historicamente a gente pensa o quanto essas lutas são tão potentes e tão importantes, e a gente meio que depois de 88 achou que, bom, sabe, time que está ganhando, meteu um salto e esqueceu de ficar vigilante na luta. Os nossos corpos ainda são os corpos que mais tombam nesse país. São os corpos que são mais violados e violentados. A gente não pode esquecer disso nunca. Eu acho que esse é um exemplo que vem para nos dizer, olha só, estão vendo aqui? Não dá para dormir.
Não dá para dormir nessa luta. O nosso trabalho tem que continuar. É um trabalho de continuidade, é um trabalho de comunidade, e cada vez que a gente abrir um flanco, a gente pode sim ser traído, e é mais ou menos isso, a gente pode ser traído, né, por alguém de dentro da comunidade, que vai ser seduzido por esse projeto outro, que não é um projeto de base comunitária, que não é um projeto para todos. A gente tem que lembrar que esse país não foi construído com contribuições africanas ou contribuições indígenas. Esse é um país africano e indígena. A forma como a gente pensa, inclusive política, se a gente for pensar aqui política, por que nós ultimamente temos ganhado mais força política? Porque a gente começou a compreender a política da forma como ela deve ser, que é projeto comunitário. Não tem como toda a comunidade vencer quando só um vence. Isso não acontece. Se não vencermos juntos e juntas, não vai haver vitória. Isso é de base africana. É o famoso Ubuntu, é uma filosofia, uma das 1000 filosofias que podem ser citadas dentro do continente africano. Eu sou porque nós somos. A gente não vai viver, a gente está vendo hoje no país, politicamente, muito jogado na cara, sabe? Minha avó dizia, ou tu aprende pelo amor, ou tu aprende pela dor. Então, assim, né, os nossos ancestrais tentaram nos ensinar pelo amor, dizendo, olha aqui, meu bem, é por este aqui o caminho, ó. Nós vamos lutando junto. Veio Zumbi, lutou, disse, ó, nós vamos lutar junto. Vem Luiz Gama, que eu acho que é um dos exemplos mais potentes, né? Vem Luiz Gama e vem dizer, ó, nós vamos, se eu sou livre, eu vou libertar todo mundo junto comigo, eu não vou parar enquanto não... E aí a gente faz o quê? A gente finge que agora não, é Deus, é cada um por si. Estamos aí apanhando para a gente relembrar da nossa base. Então, olha, se nós não vivemos numa base comunitária, se nós não formos capazes de olhar para a nossa comunidade e fazer por nós, a gente vai apanhar sempre. E vai apanhar, às vezes, dos nossos, que é mais doído, né? O que é mais doído, mas tem que tirar um aprendizado daí. Então, inclusive, né, nas últimas semanas lá que ele foi e tirou o nome das pessoas das listas, né? Algumas pessoas me perguntam, Xero, o que tu achou? Eu acho coisa de guri mimado, birrento, porque em pleno 2020 a gente não vai deixar de achar a Zezé Mota uma deusa, a gente não vai deixar de achar a Elza Soares uma deusa, ela tem essa autoridade ancestral. Óbvio que a gente gosta do reconhecimento do Estado e a gente vai lutar para ela voltar, mas ela é essa presença. Então tá, calma que o teu tá guardado. A justiça de Xangô não é cega, ela não é cega, ela não é surda, nem muda, nem nada. Então, é só aguardar. Em cima disso, eu vou trazer o Ayrton para cá, que aí tu já está aí de volta. Mas antes eu só quero pegar a palavra da Tainara para a gente concluir, antes de passar para o Ayrton, né, que eu fiz a pergunta a respeito do Sérgio Camargo, agora lembrei do nome do bendito. E eu queria tua opinião sobre isso e também até do ponto de vista mais do direito, assim, né? Lógico, a fundação não é uma instituição jurídica, né? Ela não faz leis, ela não aprova nada, mas muito do trabalho dela é amparado em cima daquilo que o Estado constrói, né? De políticas públicas afirmativas para a população. O quanto pode ser perigoso a gente ter alguém que é contra esse tipo de ação, né? Participando desse desmonte todo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Certo. O que me chama a atenção é que, assim, ó, tipo, para o jurista, o ano de 1988 ele é um marco histórico. Foi a promulgação da nossa Constituição Federal em outubro de 1988. A Fundação Palmares ela foi criada em agosto de 1988. Então, a gente para e já faz uma reflexão aí. Então, olha quantos anos atrás foi isso. Será que a sociedade, antigamente, eles tinham uma forma de enxergar tudo isso para chegar no ponto de criar uma organização tão importante quanto a Fundação Palmares? E hoje em dia a gente tem um representante que ele não defende, ele não valoriza e ele não enxerga o quão importante a Fundação Palmares ela é para nós, certo? Eu acho que realmente ele está fazendo coisas que são absurdas, a gente vê aí, seguido sai uma notícia e outra, ele dá declarações que são absurdas, e aí se eu trouxer isso para uma forma geral,
Eu penso que nós, negros, precisamos conhecer a nossa história, conhecer os nossos espaços e conhecer os nossos direitos. A gente nunca vai conseguir cobrar lideranças se a gente não entender a importância de elas estarem lá. Então, eu escutei de muitos negros que pouco fazia quem é o presidente da Fundação Palmares. Ele é uma representatividade, importa muito. Quando eu até mencionei essa semana que eu sou uma militante em construção. Eu me enxergo assim, porque eu entendo que tem muitos conceitos e tem muitos fatos que eu ainda preciso estudar e ter um entendimento maior para poder me declarar como militante. E eu acho que falta, às vezes, um pouco disso. Tu conhecer a tua história, te apropriar disso, para te poder exigir das tuas lideranças negras. A gente nunca vai conseguir fazer uma exigência se a gente não consegue enxergar a importância desse movimento. Eu enxergo mais ou menos dessa maneira. Não sei se era essa exatamente a pergunta, porque tu tinha feito uma outra. Não, tá ótimo, e acho que é justamente isso, né, a gente enxergar a instituição, a Fundação Palmares, como um ponto importante, sim, né, para a nossa comunidade no país. Ela é uma instituição reconhecida pelo Estado, né, ela é do Estado, então, e é um marco. Eu não conheço, assim, outros países há uma instituição que cuide, né, de assuntos raciais dessa forma, como a gente tem a Fundação Palmares aqui. Então, é importante que a gente defenda ela, independente de quem esteja lá em cima também comandando. Aí, então, vamos ver se agora dá certo, vamos ver se a gente consegue fazer a apresentação. Vamos ver. Tá me ouvindo? Vamos ver. Tô te ouvindo. Tem um delayzinho pequenininho, mas a gente consegue ouvir tranquilo, que ele estava cortando muito. Eu vou botar a apresentação aqui, aí tu vai dando toque pra gente, Não, tá? tranquilo, eu estava ouvindo. Tá. Perfeito. Não, eu não sabia bem como é que era o desenho da apresentação do Quilombo do Imperadores, então trouxe uma apresentação, mas eu não vou me alongar muito, até para ouvir mais as professoras, né, e trazer para o debate, né. Todas as questões que estavam sendo levantadas aqui é mais ou menos o que eu trouxe. Estão me ouvindo, né? Sim. Está me ouvindo, Ed? Ah, perfeito. Então tá. Então, quando se fala em representatividade do negro na política, é claro que nós temos que nos remontar, né, ao período, à história brasileira, né, principalmente ao período escravocrata, né, que sabe como pelos longos anos de escravidão no Brasil, né, isso aí foi muito, se tornou de forma muito difícil depois para a sociedade brasileira entrar dentro dos cânones da doutrina liberal, né. Então teve consequências, exatamente isso aí, da escravidão. O Brasil entrou tardiamente no sistema capitalista e um atraso nas doutrinas liberais, né? E, consequentemente, né, a política sempre foi ditada, sempre foi construída pelas elites regionais, né, no Brasil. Isso aí ocorreu praticamente no final, todo o tempo, né, do final, e principalmente no início da República, e em dias atuais ainda se vê alguns resquícios, né, das políticas do início da República, que eram políticas racistas, com teorias de superioridade racial. Pode passar adiante. Pode passar adiante. Ah, eu não estou vendo. Estou ali na parte da formação do povo do Estado brasileiro, Ayrton. Se quiser acompanhando por aí, ao invés de acompanhar pela tela aqui do computador, acompanha pela tua tela normal aí, e aí a gente vai trazendo as informações. Eu acho que eu tive problema de novo na conexão. Ayrton tá por aí? O Ayrton caiu de novo. Vocês me escutam, né, meninas? Tá tudo certo? O Ayrton teve problema de novo na conexão.
Pena. O Edson estava trazendo para a gente ali, né, toda essa parte mais histórica, de fato, né, da participação da população negra em cima da formação da sociedade, né, e o quanto isso impacta no que a gente tem hoje, em termos de representatividade, em termos de participação política, inclusive. Até em cima do que eu ia perguntar para ele, eu já abro a pergunta então para vocês. A Tainara trouxe ali os números, né, dos vereadores que foram eleitos este ano. A gente falou da importância da participação das pessoas, né, nessas cotas, enfim, políticas. Mas a gente é mais de 50% da população e nós ainda não temos uma força política significativa, né? E aí eu pergunto para vocês, agora começa com a Tainara. Onde tu acha que está, Tainara, essa virada de chave ou esse gargalo que impede com que a gente possa, por exemplo, né, meio que utopicamente, mas né, nada é impossível, eleger um presidente negro, por exemplo, que nos represente de fato? Onde é que está essa virada? Por que a gente não chega lá dessa forma? Por que a gente não consegue eleger prefeitos negros, né, ou por capitais, por exemplo, na Porto Alegre, acho que, se não me engano, Alceu Colares foi prefeito em Porto Alegre, posso estar enganado, mas eu sei que, se não me engano, foi prefeito. Mas, tipo assim, a gente tem né, lá no Rio de Janeiro teve a Benedita, né, que eu lembrando aqui de cabeça, assim, mas em cidades importantes do país, ou até mesmo presidente do país, a gente não tem uma representatividade negra firme. Por que a gente não consegue fazer essa mobilização? O que falta para a gente ter essa força? Primeiramente, eu acredito que a sociedade, de uma maneira geral, aí negros, brancos, pardos, a sociedade, de uma maneira geral, ela tende a não gostar da política. As pessoas, elas não entendem a política, então elas dizem que não gostam e não querem falar sobre esse assunto. Aí tem um segundo contraponto. Eu acho que o negro, ele demorou para entender que ele precisava estar nesse meio político para poder reforçar a nossa luta, que ela é de anos. E eu acredito que um contraponto que a gente pode melhorar, eu sou defensora do estudo constitucional e do estudo de ciência política no ensino médio. Eu acho que esse tipo de conhecimento ele tem que ser dado a toda a sociedade. O curso de Direito ele tem uma única cadeira de ciência política. Quando eu cursei essa cadeira, eu percebi que, nossa, o meu conhecimento em relação à política ele era extremamente limitado. Então, é questões assim, tu vê que as pessoas às vezes debatem, elas discutem, elas não entendem nem a diferença do socialismo, do comunismo. Então, eu acho que as pessoas precisam primeiramente entender a política, gostar da política e entenderem que somente através da política a gente vai poder mudar alguma coisa. E eu acho que exatamente pelas pessoas não gostarem da política, que a gente não consegue ainda eleger fortes lideranças negras. Agora a gente teve os vereadores, mas eu acho que para a gente eleger um presidente negro, até surgiu uma hipótese forte aí, o Joaquim Barbosa, muitas pessoas especularam, fiquei muito na torcida, sou fã dele, pela história dele, pelo profissionalismo dele, acho que ele teria coerência, ele iria governar para todos, não somente para a população negra, mas eu acho que ele foi, eu acho que o único nome forte de liderança negra que até aí os últimos anos a gente teve. Então, eu acredito que começa a partir do ponto que a gente precisa aprender a gostar e entender da política. E a população negra, ela demorou muito para se atentar que a gente precisava estar dentro desses meios. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tiver esse conhecimento de ciência política, dos deveres, dos direitos que são pertinentes a nós, pode ser que a gente tenha uma melhora nesse percentual, porque 6% é muito baixo, mas isso já foi muito menos. É verdade. Professora Cheryl, em cima do que a Tainara trouxe, a educação, né? Educação política pode ser uma forma da gente poder fazer essa consciência, né? Eu queria que tu falasse também sobre isso, assim. Tu acha que a virada de chave está nisso? Está na falta dessa educação política? Né? Eu não tive na escola, acredito que vocês também não tiveram na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, aprender essa consciência política, então... Não. Eu concordo muito com a Tainara. Eu acho que
é um ponto de luta. A educação é uma trincheira de luta da comunidade negra desde sempre. A educação é um princípio, é um valor da nossa comunidade. A gente educa os nossos, se educa com os nossos. A escolarização, ou seja, o acesso à escola, também sempre foi uma luta da comunidade negra de uma forma geral. Mas eu queria acrescentar 3 pontinhos que eu aqui rapidamente pensei aqui. Eu acho que uma das coisas que mais nos impede de chegar nesse ponto é a desigualdade social, ou seja, nós perdemos os nossos muito cedo. A gente perde um jovem negro a cada 23 minutos nesse país. A gente tem aí boa parte da nossa comunidade, nós somos 53% da população, e se a gente chegar aí, metade dessa população hoje, nesse momento, por exemplo, não consegue pensar em outra coisa a não ser o que eu vou comer amanhã. Então, a gente, quando a gente foi pós-escravização, o projeto político é ainda de miserabilidade para nós, para ter esse controle, para justamente manter a gente sob controle. Isso é um projeto. A gente não consegue, a gente não vai conseguir nunca, e eu lembro muito das discussões político-partidárias, né, que a gente, quando se envolve em militância, e chega nos partidos e diz, mas aí eles dizem que isso é uma pauta identitária, a gente não precisa falar de negros, a gente tem que falar da pauta social. Porra, mas como assim? Se nós estamos nesse lugar, e nós fomos colocados nesse lugar justamente para responder a esse projeto, né? E isso aí é o segundo ponto, que é a forma como a estrutura desse país é feita com base no racismo. As pessoas não compreendem pessoas negras como capazes de ocupar espaços intelectualizados. Isso está enraizado na nossa sociedade. A gente ainda se espanta, né, quando a gente vê, mas olha, é um negão e ele é advogado. Por que não poderia? Mas ele é engenheiro, por que não poderia? Então, isso está intrinsecamente gravado, porque esse é o projeto para a gente desacreditar da gente mesmo. Então, a gente nem vota na gente mesmo. A gente está aprendendo a votar na gente mesmo. E mais, rompendo com políticas como as políticas de cotas nas universidades, essas barreiras da desigualdade social. Porque quando um preto se forma na universidade, ele é capaz de reverberar isso que ele fez para dentro da sua comunidade. E a própria comunidade reconhece ele como um representante. Isso é um círculo virtuoso. Nós estamos sempre num círculo vicioso desse lugar subalterno, pobre, miserável. Haja vista, é só parar para perceber, em todas as comunidades, a gente vai ter uma luta muito grande das mulheres pela escolarização dos seus filhos e pela melhoria do status social dos seus filhos, porque sempre foi assim. A gente vai dizer, a minha avó não... bom, vem na minha família, a minha avó fez até a 4ª série, aí depois a minha mãe fez até... completou o 1º grau, aí uma avançou até o 2º grau, até chegar na minha geração, que chega na graduação. Isso é um projeto coletivo. Isso é um projeto coletivo. E ele demora por quê? Aí voltamos no início. Por conta do projeto de nos manter subalternos. Então veja o quanto uma família inteira tem que lutar para um romper. Por isso aí, voltando a falar do tema inicial, por isso a representatividade. Esse que rompe, por exemplo, eu não posso estar onde eu estou esquecendo de onde eu vim. Porque aí eu estou rompendo com o meu ciclo virtuoso. E falando de educação, a educação é a principal trincheira para manter esse projeto. O nosso currículo atual, ele é absolutamente brancocêntrico e ocidental. Uma criança hoje aprende mais sobre a porcaria do feudalismo do que como se estruturou as relações escravistas no Brasil. Tem o currículo, isso em todas as disciplinas. As crianças lá em matemática vão lá aprender que o Pitágoras inventou a matemática, sendo que, sei lá, trocentos milhões de anos, dentro do continente africano, se construía coisas com base em cálculos matemáticos muito mais complexos, que o coitado do Pitágoras, certo, não nem sabe resolver. Então, percebam, e isso é um projeto, gente. Porque no momento em que se rompe com isso, a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente fez hoje em Porto Alegre, de ter representantes, da gente olhar e dizer, não, eu vou votar nesse guri, eu vou votar no Matheus, eu vou votar na Dayana, eu vou votar na Karen,
Por quê? Porque a Karen responde a esse projeto. Eu sei que ela veio daqui e ela entende isso e ela é capaz de me representar. Mas eu não quero só a Karen. Na próxima eu quero, em vez de 5, nós queremos 10. E aí, por que não... A gente fica com essa sensação que não é tão rápido, mas historicamente nós estamos avançando a passos largos. Poderia ser mais? Poderia, mas nós temos uma máquina de moer gente que mói a gente, que mói mesmo, gente. Eu sou mãe de um menino de 10 anos. E aí, cada vez que eu penso que o meu filho tem 25 anos a menos de expectativa de vida só por conta da pele dele, o desespero é latente. E isso tem impactos na forma como a gente vive, nas nossas possibilidades de sonhar, nas nossas possibilidades de trabalhar. Como é que tu chega e diz para um jovem negro de periferia que ele pode ser o que ele quiser se ele não consegue pegar um ônibus e vir no centro? Tu tá jogando palavras ao vento. E aí tu exige que ele faça uma revolução? Calma. A revolução não vai ser televisionada. E ela é preta. Isso a gente já sabe. A revolução é preta e ela está nas nossas mãos. E ela foi alimentada em espaços como esse. É importante a gente lembrar disso. O que nos fez chegar até aqui? Foram as nossas comunidades de terreiro, foram os nossos coletivos de todos os tipos, foram as nossas escolas de samba, foram os nossos blocos carnavalescos. Foi isso que nos fez chegar até aqui. É bom que a gente não esqueça. Foram esses projetos de sobrevivência, de ressignificação, de existência, de educação, que fizeram que a gente não esqueça que o Egito é na África, né? Como os livros de colégio fazem questão de, às vezes, tirar o Egito da África, botar lá Sofia Loren, né? Cleópatra não era branca, né? Gente, a Cleópatra tomando banho de leite, sabe? Para ficar mais clara. Um delírio coletivo brancocêntrico, assim. Então, isso é um projeto. E por que a gente não esquece? Porque aí a gente tem as escolas de samba trazendo para a avenida outros temas, dizendo, olha só um pouquinho, a Cleópatra não é branca, não. E educando a nossa própria comunidade, para que a gente lembre disso e traga esse projeto adiante. Não sei se responde a pergunta, mas eu tentei fazer um apanhado aqui de uns pontos que eu me lembrei. Ótimo de bom, como diria minha avó. Vamos ver se a Ayrton consegue chegar. Ayrton, tá por aí? A internet hoje está te boicotando, Ayrton. Ah, brincadeira, né? Justamente com imperadores, né? Pois é, não tá. Ayrton, acho que a gente não perder muito tempo, até por conta da tua apresentação, eu queria que ao invés de mostrar a apresentação, tu falasse então sobre o assunto que tu trouxe, e aí eu vou deixar a tua apresentação para que ela fique disponível depois para o pessoal que queira pegar para assistir, lá na página da escola. Então, eu prefiro que tu fale para a gente um pouquinho sobre o que tu trouxe, sobre os teus questionamentos, e aí a apresentação a gente disponibiliza depois o pessoal da escola acessar lá na nossa página, tanto no site quanto no Facebook. A galera baixa lá o link e pega a apresentação. Pode ser? Pode ser. Eu ia te pedir se tu pudesse colocar lá diretamente no primeiro gráfico lá das eleições, que aí eu já ia falando sobre isso. Claro, já vamos direto lá, então. Tem um gráfico, vamos ver, eu vou te dizendo. Que fala ali Pelotas, tem Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse? Isso, exatamente. Então, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco. Perfeito. Aí, como vocês estão vendo, nessa eleição, já as candidaturas, aí, das candidaturas que foram apresentadas nessa eleição de 2020. Então, houve um aumento bem significativo de candidatos, tanto de candidatos brancos como candidatos negros. Se não me falha a memória, tem ali mais adiante tem a porcentagem. Então, houve um aumento significativo de apresentação de candidatos negros, né? Talvez muito por conta, porque esse aumento já vinha ocorrendo, né? E talvez como teve o fundo distribuição de verba eleitoral, talvez isso aí também fez com que os partidos chamassem mais os negros para entrarem nessa disputa. Então, em Porto Alegre, ali, tivemos, estou vendo bem pequeno ali agora, mas em torno de... Pode me repetir aí, Ed? Porto Alegre, tivemos candidatos... A porcentagem... Pretos e pardos ali, em Porto Alegre.
18,6% de pretos, 7,3% de pardos e 73,4% de brancos. Perfeito. Então, houve, como eu disse, houve um aumento bem significativo em relação à eleição de 2016. E o fundo, ou cotas, como nós estávamos falando anteriormente, eu acho importante, porque isso aí ele veio para contribuir com uma melhor igualdade das candidaturas negras dentro do partido, porque eles já chegavam em desvantagem, né? Porque, devido ao seu poder aquisitivo menor, então, quando chegavam nessa disputa eleitoral, que é uma disputa muito cara, os negros chegavam em desvantagem. Então, eu acho muito proveitoso, eu sou muito favorável a isso aí, e eu acho que, em virtude disso aí, que fez com que algumas candidaturas tivessem obtido sucesso nessa eleição de 2020. Pode passar para o outro gráfico? Perfeito. Aí já separei as candidaturas femininas, né, com relação ao espectro político, esquerda, centro e direita. Eu não utilizei o espectro centro-esquerda ou centro-direita. Eu coloquei todos eles num só, né, para facilitar mais a conversa e não detalhar muito, né. Podemos ver, então, que as candidaturas negras das mulheres, elas se apresentaram mais nos partidos de centro, esquerda e de esquerda. E nós chamamos, na ciência política, de partidos de esquerda e de centro-esquerda, são o PSOL, o PT, o PCdoB, o PDT e o PSB. Tem algumas dúvidas com relação ao PSB ser chamado ainda, estar ainda dentro do espectro centro-esquerda, ou seja, já não foi mais para o centro. Então, podemos ver que as mulheres negras, as candidatas negras, estiveram mais presentes, procuraram mais os partidos de centro-esquerda e de esquerda. Ao contrário do que foi em Pelotas os candidatos todos foram mais, tanto mulheres quanto homens em Pelotas foram mais para os partidos de centro-direita e de direita. Pode passar para o seguinte, Ed. Aí já os homens, os candidatos negros, né? Aí na parte vermelha nós já vimos que uma quantidade maior dos candidatos negros, homens, foram para os partidos de centro e para os partidos da direita. Então tivemos essa diferença no espectro político quando relacionamos as candidatas negras, as mulheres negras e os candidatos homens negros. Os homens procuraram muito mais os partidos de direita e de centro-direita. E com destaque, nesse caso, que eu chamo a atenção, o partido do PSL, que foi o ex-partido do presidente Bolsonaro, né? Tivemos muito mais candidatos homens procurando, né, se candidatando pelo PSL. Na última eleição, em 2016, foi o partido que já foi extinto, o PEN. E em 2018 ainda era o PT. Portanto, né, o PT vem perdendo e os partidos de esquerda vêm perdendo. Então, para esses partidos de direita, né, a procura pelas candidaturas, principalmente dos homens negros. Pois não? Pode passar para o próximo. E aí, nessa eleição, estão os nossos 5 jovens candidatos que foram eleitos, né? A Karen, que ficou em primeiro, com a mais votada em Porto Alegre, né? E que chama a atenção também, que são todos, e eu vejo isso aí como muito importante, são todos do espectro político de esquerda. E todos eles, acho que com exceção só da Dayana, talvez a Dayana, que foi a sua primeira candidatura, né? A Karen já tinha se candidatado e depois se elegeu como suplente na eleição anterior, tá? E também tinha sido candidata como deputada federal. A Bruna Rodrigues, essa é um caso à parte, que a Bruna Rodrigues ela se candidatou em 2018 como candidata a deputada estadual. E ela teve uma votação significativa, né? Eu ainda comentei, eu acho que no fórum da Frente Negra Gaúcha, da sua votação, se comparado com a votação do seu colega, né, de partido.
ela teve muito menos, depois verificando os gastos de campanha dela, ela gastou muito menos na sua campanha, em contrapartida com o do seu colega, que gastou muito mais, e a votação dela foi proporcionalmente maior. Ou seja, eu acho que houve um erro estratégico do partido, né? Se ela tivesse o mesmo tempo de televisão, o mesmo gasto de campanha que teve seu colega na eleição de 2018, com certeza ela seria um fenômeno eleitoral. E nessa eleição de 2020, eu acho que o partido talvez tenha revisto, né, os seus critérios, e a Bruna Rodrigues foi eleita, né? Então, acho que eu apostaria, né, um colega meu perguntou, eu apostaria, principalmente pelo que eu já conhecia, na Bruna Rodrigues, né? Então, é uma grata satisfação termos 5 negros eleitos nessa eleição, e de esquerda, né? E 4 mulheres, né? 4 mulheres. Pode passar. Pode passar para a próxima. Aí já a composição é interessante nós analisarmos a composição da Câmara para esse ano, né, que vai ser agora a partir de 2021. Eu também separei, aí eu usei só no espectro político centro, de esquerda, centro e direita. Centro são os partidos os verdes, né, ali, e direita os partidos as cores azul. Então a gente vê que a nossa composição da Câmara será predominantemente de partidos, né, de centro e da direita, né? Então, eu acredito que, dependendo agora da eleição de domingo, se for a Manuela vai ter que ter muita conversa, muita discussão, porque vai ter um mandato muito difícil, né, em virtude de termos uma Câmara composta por muitos partidos de centro e muitos partidos da direita. Ao contrário de que, se for eleito o Melo, como ele tem um vice, que é o do DEM, eu acho que o Melo terá uma maior facilidade. Por isso que é importante nós termos agora, como nós temos 5 jovens, 5 vereadores negros, é importante nós legislar junto com esses eleitos, com esses vereadores. Então, os nossos movimentos sociais, todos os movimentos sociais de Porto Alegre, escolas de samba, movimentos das religiões de matriz africana, temos que legislar e pressionar junto com os nossos vereadores, né? Eles são 5, né? Dentro dos partidos de esquerda que vão ser minoritários na composição da Câmara. Chama atenção também pelo número expressivo, né, de mulheres, né, que na eleição de 2016 eram 4 e agora são 11. Então, houve um aumento, parece que, de 30%. Isso também é bem significativo. E a renovação também da Câmara, né, que foi uma renovação de quase que de 50%, né? Mas chama atenção também que essa renovação ou se deu no lado da esquerda, com esses jovens negros que foram eleitos, mas também houve uma renovação na direita. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter e chama bastante atenção isso. Podemos? Pode passar. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode ir passando. Aqui é interessante, bem rapidamente, para comentar, da importância também que são os nossos cargos, né, as nossas elites de poder, as nossas elites políticas, né, que são aqueles cargos, principalmente de ministérios, né. Hoje, quando nós notamos, porque a princípio não, porque são cargos que tomam decisões e que influenciam diretamente as nossas vidas, né. Nós estamos falando agora há pouco tempo da Fundação Palmares, Cultural Palmares, e também tem a CEPIR, né. A CEPIR teve um papel preponderante, né, no início do governo Lula e em todo o governo da Dilma, com políticas de ação afirmativas que trouxeram um impacto excelente dentro da comunidade negra brasileira. E tanto a CEPIR quanto a Fundação Palmares agora estão sendo praticamente destruídas por dentro, né,
por causa de uma política que é racista e por causa de um presidente da Fundação Cultural Palmares que está aliado, né, que é da direita, que está terminando, né, com todas as nossas políticas que foram construídas a duras penas, né? E é importante isso, nós termos ocupar esses cargos de ministro, esses cargos que são das nossas elites, né? Quando nós analisamos o ministério dos ministros, né, os cargos dos ministros do governo Bolsonaro, nós não temos nenhum negro ocupando cargos desses de ministérios. Pode passar o próximo. Próximo. Aí já está bem pequeno, assim, nessa eleição de 2020, os prefeitos negros eleitos em 2020, não estão todos aí, né? Mas deu para ver que os partidos que mais elegeram prefeitos negros são os partidos de direita e um ali de centro, né? É o PSD, o MDB, o PP e o PSDB. Né? Não estão todos aí. Isso aí eu peguei hoje para trazer para nós discutirmos, né? Isso aí tem na internet, viu, pessoal? Isso aí esses dados tem na internet. Mas aumentou também, teve um aumento significativo de prefeitos negros, né, com relação à eleição de 2016. Chama a atenção principalmente isso aí, que é os partidos de direita que foram eleitos uma maioria dos candidatos negros, né? Quando chamamos de negros, são aqueles pretos, autodeclarados pretos e pardos. Uma explicação que pode ser tirada daí é que os negros procuram muito mais os partidos de direita e de centro para se candidatarem, talvez seja pela sua ligação com as igrejas, né, que estão, em grande medida, né, muito presentes na sociedade. Também esses partidos têm um discurso muito fácil de atração, de atrair também os negros, né? E também, em virtude das mudanças, da proibição de coligações, então, esses partidos de direita, eu acho que eles procuraram mais intensamente, né, os negros para se candidatarem. Além de que, eu acho que em função da crise que vem atravessando o Partido dos Trabalhadores desde 2006, desde 2002, depois de 2004, né, eu acho que isso aí também pesou muito para os negros não procurarem tanto os partidos de esquerda e procurarem mais os de direita. Pois não? Seguinte. Aí os vereadores, eu estou enxergando bem pouco, também esses dados tem na internet, pessoal. Mas os vereadores eleitos em toda... aí eu coloquei só algumas capitais, né? Mas na internet tem todas as capitais. E os dados que foram... E teve um aumento também bem significativo, né? Nós vamos... daqueles autodeclarados pretos e pardos, então, negros, nós estamos presentes com 43% em todas as câmaras de vereadores das capitais do Brasil. Houve um aumento também bem significativo em relação a 2016. Ou seja, essa eleição, ela pode ser tirado dela, é que essa eleição houve uma mudança de comportamento, né, de percepção, primeiramente do eleitorado, que optou pela diversidade, né? Então houve eleições de muitos negros, houve eleições de pessoas declaradas trans, indígenas, quilombolas. Então foi uma eleição que prevaleceu, que predominou a diversidade. E eu acho que é importante, né? Isso aí eu acho que é o que vai ditar para as próximas eleições agora de 2022, quando teremos a eleição para deputado federal, deputado estadual também, e para a eleição a presidente. E também, eu acho que os partidos vão poder fazer uma ressignificação, né? Ou seja, vão poder olhar para si, né, para o seu interior, e garantir uma maior distribuição
de poder dentro dos seus partidos. Eu acho que os partidos terão que repensarem suas estruturas a partir dessa eleição de 2020. Nossa, Ayrton, é bom a gente poder. A gente estava falando aqui, conversando muito e trazendo um assunto muito. A gente levantou muitas questões aqui, conversando, enfim, eu com as meninas, enquanto tu não conseguia se estabelecer. E aí tu estabelece com a gente e traz números, né? E quando a gente vê os números, é que a gente enxerga de fato todo esse discurso que a gente está trazendo aqui na live de hoje. Em cima do que tu trouxe, dos dados que tu trouxe, eu vou fazer a pergunta que o Fábio Castilhos, professor também, mestre, aí um dos educadores, né, grande educador e também faz parte da Imperadores do Samba, como um dos temistas da nossa escola querida, e o Fábio trouxe uma pergunta, e aí em cima disso eu quero que tu responda, né, da tua análise, eu até vou botar aqui na tela a pergunta dele, que é bem significativa, para a gente trazer. Em cima disso que tu apresentou, então, o Fábio diz, a gente pode especular que as mulheres negras, elas têm mais conscientização política e racial do que os homens negros, já que a maioria das mulheres pretas, as negras, na verdade, que se candidataram, foram por partidos de esquerda, que são partidos que têm uma pauta, como a senhora brincou, né, a pauta identitária, né, que infelizmente está sendo, né, não é tido como uma pauta social de fato, né, uma pauta identitária, mas enfim, são os partidos mais ligados a essas pautas raciais. Então, a gente pode dizer que as mulheres, elas são mais conscientes nesse sentido de uma visão mais ampla da atuação racial do que os homens pretos, já que eles procuraram mais partidos de direita, já foi mais pulverizada a participação dos homens? Olha, eu não sei se dá para dizer isso aí, porque se dá para dizer isso aí, né? Porque eu tomei como base somente Porto Alegre, né? Se analisarmos em Pelotas, eu não peguei ainda por gênero, mas em Pelotas as candidaturas que se apresentaram foram muito mais para o campo da direita. Talvez porque a esquerda aqui em Porto Alegre ainda é bem mais forte, né, do que a esquerda de Pelotas, né? Mas eu acho que as mulheres, onde ainda é muito forte a esquerda, como é em Porto Alegre, eu acho que as mulheres se identificam ainda muito mais com esses partidos, as mulheres negras se identificam muito mais com esses partidos, pelo que tu falou, né, pela identidade, né, porque esses partidos eles são mais sensíveis à causa dos negros e principalmente à causa das mulheres, né? Eu vejo eu acho muito importante, eu vejo muita importância, né, a eleição de 5 negros e negras da esquerda, e gostaria que tivesse mais negros, tivesse 10, 20 negros, e não importaria se fosse de direita, né? Mas eu vejo muito importante. Para mim é importante eles serem de esquerda, porque é da esquerda, né, a questão, essa responsabilidade e esse compromisso também e essa parceria, né, com a causa racial. Maravilha. Meninas, em cima da pergunta do Fábio, eu quero que vocês falem quanto mulheres pretas, vocês enxergam isso, que as mulheres pretas estão mais conscientes, né, nesse sentido da sua participação política, né, enquanto eu gostava quando eu fiz o curso de administração técnico, gostei muito dessa palavra, visão sistêmica, da visão sistêmica, né, dessa expressão, da visão sistêmica mesmo da situação da sociedade. Nara, o que tu enxerga disso? Eu concordo com o Fábio. Eu acho que até pela mulher negra envolver outras questões, fora a questão do racismo, a mulher negra ela precisa enfrentar o machismo e ela também tem que enfrentar as diferenças que somente as mulheres negras enfrentam, que é diferente da luta das mulheres brancas. Não que as mulheres brancas não tenham que enfrentar o machismo, mas infelizmente a diferença para a mulher negra ela é muito forte. Isso nos obriga a ter essa conscientização. E eu acho que por conta dessa obrigação da gente ter essa conscientização, que acontece fatos como esse. A gente tem mais mulheres envolvidas na política,
porque elas conseguiram já alcançar o conhecimento e elas também já conseguiram entender a política, que foi o que eu tinha apontado lá no início da nossa live, de as pessoas gostarem da política, elas entenderem a importância de elas estarem envolvidas, mas eu acredito que o questionamento ali do Fábio, eu concordo. Eu concordo, eu acho que as mulheres, elas estão mais engajadas, não somente na política, mas a mulher negra, ela se atentou para outros fatores, porque a vida nos exigiu. Concordo. Eu também enxergo isso, eu também enxergo dessa forma. Ed? Professora Sharon. Eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais para a gente pensar aí. A gente tem. Ui, derrubei vocês, foi sem querer. Bati a cadeira. Eu acho que são 2 pontos fundamentais. A gente tem aí uma maior escolarização, anos de escolarização das mulheres negras, principalmente no país, o que faz com que a gente acesse conhecimentos diversos, né, trazendo essa bagagem comunitária e também acesse conhecimentos diversos, nisso que a Tainara chamou muito a atenção, né, dessa base política e desse maior interesse e compreensão desse ambiente, e a violência que atravessa os corpos dos homens negros. Então, a gente tem aí, enquanto comunidade, 2 fatores que acabam nos dividindo, inclusive, nesse ponto. A gente tem os nossos meninos, nossos guris, eles têm as suas trajetórias acadêmicas abreviadas, muitas vezes, pela morte, ou desviadas por conta da subsistência, da complicação que é tentar manter um corpo negro vivo nesse país. Eu acho que são 2 pontos muito fundamentais. Eu acho que o Fábio foi muito assertivo nessa pergunta. E essa visão sistêmica, né, de que tu falou, eu acho que ela tem muito a ver com a forma como a nossa comunidade se organiza, né? Essa base comunitária que eu insisto tanto, né? Se a gente parar para reparar a forma como nós organizamos as nossas famílias, como a gente organiza os nossos coletivos, elas são feitas de outras bases, e as mulheres são lideranças nesses espaços, né? São lideranças espirituais, são lideranças morais, né? Então, assim, é mais do que um matriarcado, é mais amplo que isso. A gente aí tem vários movimentos, né, de mulheres para pensar isso. Eu faço parte de um coletivo de mulheres negras, o coletivo Atino Quer, em que a gente se propõe a pensar isso, como as intelectualidades negras, e principalmente as intelectualidades negras femininas, movem esse mundo, né? O Salgueiro fez um enredo sobre isso, e isso está na base da nossa comunidade, Então, é um pouco natural para nós de que as mulheres exerçam essa liderança e também no âmbito público, né, com maiores candidaturas, com votações mais expressivas e com projetos mais amplos, com projetos que abarquem a comunidade. Então, por isso que reverbera também. A Angela Davis já dizia, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela, porque nós temos quase, eu não gosto de falar de dom, de naturalidade, mas é isso que a Tainara chamou a atenção, né? A nossa construção social, inclusive, exigiu da gente esse trabalho de sobrevivência, esse trabalho de arrimo, de grupo, que fez com que a gente aprendesse a lidar com essas questões e pudesse olhar também para os lados de uma forma mais ampla. A gente consegue fazer a coisa andar, né? Se a gente pensar no nosso microcosmos escola de samba, né? Quem é que faz a roda girar, né? É da baiana ao barracão que a gente tem as mulheres fazendo essa roda girar. Então, eu acho que sim, isso tem se refletido politicamente, né? Então, as mulheres acabam acessando espaços políticos privilegiados, como a universidade, por exemplo. A gente tem um número maior, entre a comunidade negra, as mulheres são as que mais acessam diplomas em diferentes áreas. A gente tem as mulheres chegando primeiro, e nós temos os nossos meninos sendo solapados, né? Infelizmente, tirados de nós, às vezes, muito cedo. A gente perde boas cabeças muito cedo, né? Que essa aí é uma luta que a gente tem que continuar travando para avançar. Em cima dessa última fala da Cheryl, né? A gente vai trazer ainda aqui na discussão das lives do Quilombo
a pauta de racismo estrutural, depois eu vou dar certinho a nossa agenda, e a gente já vai nosso papo passa muito rápido, a gente já vai se encaminhando para o final, e antes de eu passar a palavra para vocês poderem fazer as suas considerações finais, quem está acompanhando as lives do Quilombo sabe que a gente está fazendo a live com o apoio de grandes parceiros, né? A gente aqui virou uma grande rede, já que quando a gente tinha um evento lá na quadra, o pessoal podia ir até a quadra, expor seus produtos, né? Apresentar seu material, e como a gente está virtualmente, eles não puderam estar fisicamente apresentando os produtos, mas mandaram seus vídeos, mandaram seus anúncios. Então a gente virou uma grande vitrine, né? Tá me achando chique aqui, fazendo comercial. É um programa super bacana que a gente está trazendo aqui. E na live de hoje a gente vai trazer mais um parceiro do Quilombo, né? Que participou com a gente, que está dando apoio aí, que a gente possa seguir fazendo as nossas atividades, né, e também dando essa força para o pessoal aí que tem os seus empreendimentos aí, que também com a pandemia tiveram que repensar a sua forma de comércio, de produção. Então eu vou deixar aqui para vocês o nosso minuto, né, do feirante do Imperadores, da live de hoje, pessoal das Sextas da Hora. Vou compartilhar aqui com a gente para que todo mundo possa participar, assistir essa galera. Dream. One day we're gonna work it out. One day we're gonna work it out. One day we're gonna work it out. I have a dream. I got a dream. One day we're gonna work it out. One day we're gonna work it out. One day we're gonna work it out. I have a dream. I got a dream. That one day, I'ma look deeper than myself. I gotta find a way. I have a dream. My dream is to be free. My dream is to be. My dream is to be. My dream is to be free. In search of brighter days, I ride through the maze of the madness. Struggle is my address with pain and crack lips. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on the blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. Maravilha, pessoal das Sextas da Hora, obrigado pelo apoio aqui na live da Negritude. Adorei essa hora da noite, a gente vê essa cesta cheia de guloseima, meu Deus do céu, que maravilha. Gente, a gente vai partindo para o nosso final, então, eu quero desde já agradecer a participação de vocês aqui na live de hoje. Infelizmente, a Cassiane, que ia participar com a gente, não conseguiu, mas já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade, ela também está presente com a gente aqui, podendo trazer da sua experiência conosco. Agradecer o pessoal de casa aí que compartilhou, que curtiu, que comentou, que agregou e muito nessa live super importante. Eu vou passar a palavra, então, para a Tainara poder se despedir e a gente fechar esse ciclo aí dessa live de hoje de uma forma bem bacana. Obrigado, Tainara. Bom, eu já sou fã do trabalho da mulher, da madrinha de bateria, de tudo. Que bom poder estar conversando contigo assim, né? Pessoalmente, mesmo que virtualmente, mas pessoalmente. A gente que às vezes só consegue olhar de oi e tchau dos trabalhos da correria, da avenida, do carnaval. E quando a gente consegue sentar para falar de outros assuntos e também poder conhecer um pouquinho mais do trabalho de você, é sempre muito gratificante. Então, muito obrigada pela tua participação na live de hoje. Então, eu que agradeço, Ed, o convite de poder estar contigo, que é uma pessoa que eu também super admiro, por estar aí também com a Cheryl, com o Ayrton. Quando eu vi que o Ayrton ia participar da live, eu até fiquei um pouco nervosa, né? Que ele tem a formação em ciência política. Deu, puxa vida, agora eu vou falar lá coisas que ele vai me pontuar que eu tô errada. Mas foi super tranquilo. Eu acho que o nosso papo, ele fluiu, consegui trocar uma experiência ótima com vocês. E o único ponto que a gente não abordou, que agora aqui nas minhas considerações finais, eu gostaria de deixar também dito para o pessoal aí que está acompanhando a live, é que nós não sejamos também excessivos. Que não sejamos excessivos com esses candidatos que foram eleitos, porque por eles serem negros, a gente sabe que a cobrança para eles vai ser em dobro. Então, eu sou uma pessoa que eu já votei em candidatos que eu nunca acompanhei e nem tampouco fui verificar se os projetos deles foram implementados, se foram aprovados ou não.
e eu acho que esses candidatos, eles tendem a sofrer um pouco de excessividade exatamente por serem negros. Então, como em outras áreas profissionais, nós negros temos sempre que nos superar. Eu espero que essa excessividade não aconteça com eles, e se acontecer, que eles saibam que os eixos sociais estão a favor deles, que foi como a Sharon apontou, as escolas de samba, os grupos sociais, os movimentos negros. A gente está aqui para dar esse respaldo e esse apoio que eu acho que eles vão necessitar em um determinado período. Então, novamente agradecer pelo convite, uma satisfação novamente de estar aqui com todos vocês, e até a próxima. Muito obrigado, Tainara, valeu. E isso é muito importante, né? A gente saber a medida da cobrança, né, e do acompanhamento dos trabalhos, né, para a gente não dar uma carga a mais em cima desse pessoal aí que foi eleito, mas saber ter a consciência de que eles devem ser cobrados da mesma forma que os outros, né? Todo mundo está lá com o mesmo objetivo de fazer o trabalho pela sociedade. Carol, é nosso segundo encontro, acho que agora é o encontro completo, né? No primeiro eu não consegui participar, agora é o encontro completo nas lives da semana. Verdade. Consegui te ouvir, então, para mim é um prazer também ficar na escuta e poder conversar contigo, debater e aprender, trocar essa ideia bacana aí. Das considerações finais, e obrigado pela presença. Eu que agradeço participar desse projeto tão lindo que nos abrilhanta tanto. Queria agradecer essa oportunidade de participar, de representar a ala de Cabrochas aqui, né? É uma responsabilidade muito grande, nós somos um grupo grande, diverso, importante dentro da escola, isso para mim é fundamental. Queria aproveitar e muito concordar com o que a Tainara disse, nós temos 5 representantes agora aqui em Porto Alegre, e eu acho que o nosso papel é apoiar esse trabalho, né? E também aprender com essa ação, o quanto a gente tem que cobrar todos os vereadores, né? Mesmo quando a gente vota no cara que não se elege, fazer política é responsabilidade de todas e todos. Ah, mas eu não gosto de política, eu não gosto de me meter. Inclusive, dizer que não gosta e se meter também é um projeto político, também é fazer política. Se bancar o isentão não te deixa melhor do que ninguém. Então, vamos aproveitar a possibilidade que a gente está tendo agora em 2020, que eu sou uma jovem senhora, eu tenho essa cara de novinha, mas eu já sou uma jovem senhora, a possibilidade de se informar, de saber as coisas, de perguntar para as pessoas, de seguir pessoas na internet, né? A gente agora não precisa mais seguir ninguém na rua, pode seguir no Instagram, segue no Facebook, pergunta, dá um Google, não é problema nenhum não saber, né? Eu acho que a gente está numa caminhada coletiva em que a gente tem que aprender a não só valorizar os nossos, mas apoiar os nossos, né? Compre do seu vizinho, compre da mana preta lá que está no corre, sabe? Compre, consuma o conteúdo visual, vai no show, dá uma curtida, salva, vai na quadra da sua escola preferida. Eu acho que a gente não tem outra possibilidade de sobrevivência que não seja coletiva. Os nossos ancestrais já nos ensinaram isso. Então, esses espaços em que a gente pode conversar, trocar ideias, são tão importantes e tão potentes que a gente tem que aproveitar isso, né? Que surgiu de bom na pandemia e manter. E agora ficar de olho no que os nossos 5 vão fazer e o que vão fazer com eles, como bem lembrou a Tainara, né? O que vão fazer com eles, para a gente ficar atento, para a gente manter esse espaço tão lindamente conquistado e conquistar outros, porque vem vindo outra eleição logo aí, gente. A gente tem que estar afiado para isso, inclusive agora já no segundo turno. Gente, pesquisem, perguntem, sabe? Eu acho que não custa nada. Verifiquem fake news, gente. Uma notícia meio um pouco extravagante, desconfiou, cheirou, não repassa e vê o que acontece primeiro, para a gente poder manter as conquistas dos nossos ancestrais. Foi um prazer estar aqui, me chamem sempre. Valeu, Cheryl. E encerrar com a Ayrton, né? Ayrton, a internet tentou te derrubar, mas tu foi mais firme. Bom, gostei, foi forte. Obrigado pela participação. Um prazer poder ter conversado contigo, ter aprendido também. Eu acredito que a gente se engrandeceu ainda mais no debate quando a gente viu, como eu falei antes, quando a gente viu dados, a gente viu números. Né? Quando a gente tem números, a gente consegue basear nossos argumentos, a gente consegue pautar, né, propostas, inclusive,
para que a gente possa reverter diversas situações. Parabéns pelo teu trabalho e obrigado pela participação, pela não desistência em participar com a gente na live de hoje. Valeu. Capaz. Muito obrigado, Ed. Foi um prazer conversar, né, refletir aí com as professoras, a Tainara e a Cherol. Muito obrigado. Eu fico mais ou menos, eu vou também finalizando aqui mais ou menos também com a opinião das professoras, né? Mas eu vejo que nós temos que ter muito cuidado, principalmente agora quando assumir os nossos vereadores, os nossos 5 vereadores negros, né, em 2021, nós temos que ficar atentos, né, com aquela fala do Walter, né, aquela fala preconceituosa, né, quando ele diz aquele pessoal sem tradição na política. Isso é um pensamento, não é um pensamento só do Walter, isso é um pensamento da nossa elite, né, da nossa elite atrasada, que ainda remonta lá do passado, né, mas que está presente. Né. Aquilo que o Walter falou é o pensamento, né, o sentimento de muitos políticos, o sentimento ainda de uma elite, né, nossa ainda, infelizmente presente. Então, acho que os nossos vereadores eles vão ter que estar muito atentos e nós temos que nos irmanarmos, né, junto com eles, né, e para pressionar toda a Câmara, né, para que eles possam efetivarem as suas políticas. Né. Eu prevejo, né, eu temo que tempos difíceis virão. Obrigado. Eu que agradeço, vamos ter que estar fortes, né, para poder enfrentar tudo isso. Antes de encerrar, a gente faz as lives do Quilombo nas quartas e nas sextas-feiras, então na sexta-feira a gente tem nova live, novo encontro aqui, às 20 horas, para falar sobre racismo estrutural, então, que é um tema que, né, super na moda, mas que a gente já sabe que acontece há muito tempo atrás, e que, querendo ou não, impacta em tudo que a gente vem falando, desde a primeira live do Quilombo até a live de hoje, né? A gente está lidando com esse racismo estrutural há séculos. Então, na sexta-feira, agora, dia 27, às 20 horas, aqui na página do Imperadores, a gente vai ter nossa live sobre racismo estrutural. Amanhã já vai estar o card nas redes sociais da escola, divulgando os convidados, divulgando o pessoal que vai estar participando aqui. Então, não percam, sexta-feira, racismo estrutural, a nossa live, que a gente não fez na última semana, né, por conta dos acontecimentos. A gente vai trazer a live agora para sexta-feira, certo? Então, fiquem ligadinhos. Sexta-feira, racismo estrutural, aqui na live do Quilombo Imperador. Muito obrigado a todos que participaram com a gente mais uma vez, pessoal dos comentários da live, meus convidados queridos, um grande beijo para vocês, ótima semana, e se Deus quiser, a gente vai se encontrar aí para poder comemorar, celebrar e bater mais papo sobre os mais diversos assuntos, tá bom? Um beijo grande para todos e até a próxima. Obrigado.